Olá, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Fé e Filosofia Católica. Eu sou o professor Pedro Paulo e no vídeo de hoje iremos tratar de um tema importantíssimo para mim e acredito que para todos nós, que é a distinção entre cristianismo e judaísmo. Por que abordar esse tema? Primeiro, porque há uma confusão geral entre os cristãos que não têm clareza de sua fé e muitas vezes se confunde com o povo judeu. E há uma diferença claríssima e gigante entre ser cristão e ser judeu. É o que veremos nesse vídeo. Por isso já peço, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar ao número cada vez maior de pessoas e ajude esse canal a crescer. Bem, como eu falei anteriormente, é necessário fazer a distinção entre judaísmo e cristianismo. Existe, de fato, uma herança comum entre os judeus e os cristãos, que é o Antigo Testamento, que é a revelação de Deus. E precisamos compreender bem o que é o judaísmo e o que é o cristianismo para podermos compreender de forma límpida o que é a essência da fé cristã. Essa confusão se dá por muitos meios. Um deles é a própria literatura histórica e até mesmo em determinados pontos religiosa, que fala de uma cultura judaico-cristã. Essa cultura judaico-cristã é mal interpretada e dá a entender que há uma unidade entre o judaísmo e o cristianismo, quando na verdade o que existe entre eles é uma relação antagônicas. Então, primeiro, o judaísmo, ou o povo de Israel, o povo hebreu, é de fato o povo escolhido por Deus e tem uma missão, a missão de revelar Deus ao mundo. E essa revelação de Deus ao mundo tem início com Abraão, pai da fé, do qual descende todo o povo hebreu segundo o sangue, e tem a sua plenitude com a vinda do Messias. Portanto, recapitulando para ficar bem claro, o povo hebreu, o povo judeu, os israelitas são o povo escolhido por Deus. Tem uma missão, qual é? Revelar Deus ao mundo. Essa revelação se dá com Abraão, pai da fé, se desenrola durante todos os acontecimentos narrados e vivenciados no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e tem a sua plenitude com o Messias. Para nós cristãos, esse Messias anunciado, profetizado, é Jesus Cristo. Portanto, a promessa já se cumpriu. O Messias já chegou e estamos nesse tempo novo da nova e eterna aliança. Mas, para os judeus atuais, esse Messias ainda não chegou. Eles ainda esperam a vinda do Messias. E eles desqualificam Jesus como Messias com uma série de argumentos que não irei tratar nesse vídeo. Mas, de fato, o que eu estou falando aqui não é para ofender nenhum judeu, porque, na verdade, eu só estou reafirmando aquilo que eles próprios dizem sobre si mesmos. Então, vemos nessa questão messiânica a primeira e definitiva e fundamental distinção entre os judeus, eu falo judeus modernos, os judeus atuais, aqueles que não abraçaram a fé em Jesus Cristo. Para nós cristãos, com a vinda de Jesus Cristo, se dá a plenitude da revelação. Jesus veio para revelar Pai. Veio revelar quem é Deus. E essa revelação diz que Deus é único, mas ao mesmo tempo são três pessoas distintas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Pois Jesus, ele é o Filho de Deus. E ser Filho de Deus significa ser da mesma substância de Deus, ou seja, consubstancial ao Pai. Portanto, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado. Portanto, Jesus Cristo é um com Deus, Pai, e um com o Espírito Santo. Então, é a Trindade Santa. Aí está a segunda distinção clara entre cristianismo e judaísmo. E Jesus Cristo, além da missão de revelar quem é Deus, ele tem uma missão muito maior, que é salvar o gênero humano da morte eterna,
fruto de nosso pecado original, e com isso abrir o céu para todos os seres humanos, ou melhor, para todos aqueles que crê em Jesus Cristo e for batizados, como diz o Evangelho. A salvação é destinada a todos, mas para alcançar essa salvação realizada por nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário crer no Filho e ser batizado. Porém, tudo isso é um escândalo para os judeus, tanto da época de Jesus quanto para os judeus modernos. E desde que ficou claro qual era a missão de Jesus, os judeus da época, aqueles que se mantiveram com o coração endurecido e não acreditaram e não aderiram a Jesus Cristo, procurou traçar um plano para matá-lo, para aniquilar com aquele que para eles era uma ameaça para a fé judaica. Portanto, já existia uma cisão muito clara entre os judeus, aqueles que aderiram a Cristo e aqueles que eram contra a Cristo, aqueles que eram anti-Cristo. Na cruz, ao ser crucificado, Jesus diz: está tudo consumado. E segundo narra o Evangelho de São João, a cortina do templo se rasgou de alto a baixo. Isso tem um duplo significado. O primeiro deles é que já não há mais separação entre Deus e o povo, entre Deus e a humanidade, o céu e a terra. E o segundo sinal é que a antiga aliança já tinha sido rompida, que agora tínhamos início a nova e eterna aliança marcadas pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Essa crucificação e morte de Jesus era um verdadeiro escândalo, mas para aqueles que compreenderam qual era a verdadeira missão de Jesus, se tornou causa de salvação, pois no terceiro dia Jesus ressuscitou, e a ressurreição de Jesus fará toda a diferença, pois não acreditamos em um Deus morto, mas um Deus ressuscitado, um Deus que vive e reina. Portanto, o triunfo do Messias, do Cristo, não está numa restauração humana, numa restauração da civilização humana, mas está na construção do reino eterno, que se abre para nós por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Mas os judeus se mantiveram com o coração fechado, endurecidos a esse respeito. E diante do fato da ressurreição, muitos dos sumos sacerdotes, os líderes religiosos, buscaram corromper os soldados que testemunharam o túmulo aberto e começaram a criar a mentira de que o corpo de Cristo tinha sido roubado. Portanto, Jesus Cristo tinha morrido e não tinha ressuscitado. E muito mais do que isso, os judeus empreenderam uma perseguição terrível contra os cristãos, matando a muitos. Então, muitos cristãos morreram por defender a sua fé em Jesus Cristo nas mãos dos judeus. Aqueles judeus que não se abriram a Jesus Cristo não apenas mataram a Jesus, mas mataram muitos daqueles que estavam seguindo Jesus, ou seja, os membros da igreja. Após a ressurreição, Jesus ainda continuou alguns dias andando e ensinando os apóstolos e seus discípulos, confirmando-os na fé. E depois de alguns dias, teve a sua gloriosa ascensão aos céus. 50 dias depois, derrama o Espírito Santo sobre a igreja, sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo. E ali inaugura-se o tempo da igreja. A igreja, como corpo místico de Cristo, dará continuidade à obra redentora de nosso Senhor. Teremos em São Paulo o grande exemplo do que deve ser o verdadeiro judeu. O verdadeiro judeu deve ser um verdadeiro filho da igreja. E vemos na leitura do livro dos Atos dos Apóstolos como se deu esse processo. Esse processo não se deu de uma hora para outra, mas pouco a pouco os judeus foram se convertendo ao cristianismo. Havia algumas dúvidas que foram sendo pouco a pouco esclarecidas e se estruturavam, até chegar ao ponto que São Paulo, já convertido, se dirigindo aos Gálatas, diz: já não há judeu nem grego, nem escravos nem livres, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo.
Portanto, este é o grande convite aos judeus, se tornar um em Cristo, que é a plenitude da revelação de Deus. Por providência divina ou mero fato histórico, no ano de 70, toda Jerusalém foi destruída. Então, os judeus não convertidos se dispersaram pelo mundo e mantiveram uma certa coesão e unidade que permanecem até os dias atuais, na esperança do seu Messias. Os judeus continuam a existir como povo, cultura e nação. Eles estão espalhados pelo mundo inteiro e têm em Israel o seu estado próprio. E como eu falei no início, o objetivo desse vídeo não é fazer nenhuma crítica aos judeus. Eles têm plena convicção do que eles acreditam. Para os judeus, essa distinção está muito clara. Se perguntar para qualquer judeu quem é Jesus, ele irá falar sem titubear, sem problema nenhum de consciência de que Jesus é um herege que fundou uma nova seita. Apenas isso. Porém, muitos cristãos, por não ter clareza da sua fé, acabam se confundindo com os judeus, por compartilharmos da mesma fonte bíblica, que é o Antigo Testamento. Entretanto, para nós cristãos, devemos ter a consciência de que todo o Antigo Testamento foi uma preparação para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a plena revelação de Deus. A plenitude das profecias. Ele realiza em si tudo aquilo que foi prometido para o povo de Deus. Jesus Cristo é o Verbo de Deus feito carne. Ele é a palavra encarnada. Portanto, tudo o que houve antes de Jesus no tempo histórico deve ser compreendido a partir dessa revelação. Deve ser compreendida a partir da encarnação do Verbo. Pois apenas Jesus Cristo, o Verbo eterno de Deus, é capaz de dar o sentido pleno às Sagradas Escrituras. Com isso, espero ter conseguido esclarecer essa distinção entre judaísmo e cristianismo. Então eu já peço, se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Deus e, como sempre, aquele abraço.